Louvado seja Deus. Quero convidar o pastor Ivonildo Teixeira para vir aqui à frente. Pastor Ivonildo tem sido um homem de Deus para comunicar a palavra do Senhor numa das áreas mais importantes na nossa vida. Ele tem sido ferramenta do Senhor por todo esse país e também em várias partes do mundo, como pregador, como preletor e também como escritor. Ele tem muitas obras escritas e hoje ele está fazendo o lançamento de um novo livro aqui entre nós, Minhas Finanças em Pratos Limpos. É o novo livro dele que está sendo lançado, privilégio para nós, está lançando hoje aqui em nossa igreja. E pastor Ivonildo, como disse, então ele tem abençoado o povo de Deus, de igrejas das mais diferentes denominações nesse país, têm sido impactadas por esta palavra que vem da Bíblia Sagrada, com uma profunda base bíblica, e isso tem despertado em tantos lugares as pessoas, os filhos e filhas de Deus para uma vida de fidelidade, de comprometimento com o Senhor, primeiramente da vida, naturalmente, e depois como consequência também das finanças, dos recursos que Deus tem trazido até nós. Pastor Ivonildo, muito obrigado pela sua presença aqui. A gente sabe que pastor Ivonildo tem uma agenda bastante cheia, e nós estamos muito gratos que ele esteve conosco o ano passado lá no nosso templo sede, e hoje então ele está fazendo a sua estreia aqui, conhecendo o nosso novo espaço, nosso novo auditório. Seja bem-vindo. Deus abençoe, irmão, viu? Obrigado, pastor. Meus irmãos, que alegria grande poder estar aqui hoje à noite. Eu quero dar os parabéns ao pastor Juarez e a esta igreja por esse belo templo, uma casa linda, com bom gosto, e eu fico orgulhoso porque eu estive no templo anterior, templo bem pequeno, e que vocês faziam 3 cultos durante os domingos, e chegar aqui hoje e ver essa casa tão linda, eu só posso dizer: Deus é bom, Deus é maravilhoso. E parabéns aos batistas aqui de Jardim Camburi, presididos e pastoreados por esse líder tão especial, que Deus tem usado de uma forma tão linda aqui no nosso estado, e as notícias correm pelo Brasil afora. Então estou orgulhoso, não podia começar aqui a minha fala sem deixar aqui os meus parabéns ao pastor. E eu até perguntei para ele quando eu cheguei, né, porque eu sei que o templo ainda está faltando ainda algumas coisas. Eu disse: pastor, você tem dormido? Tem dormido bem? Ele disse: não, graças a Deus, eu tenho dormido. Porque se tem uma ocasião em que há uma tendência para pastores não dormir direito e não comer direito, em época de construção. Aliás, até ouvi de um grande líder americano, ele diz que se tem uma ocasião de Satanás tentar trabalhar muito na vida de um pastor, é na época de construção, porque são necessidades grandes e não tem jeito. Às vezes algumas coisas têm que ser pagas, e a igreja não tem um estalar de dedo assim para vir dinheiro. A igreja tem um joelho, a igreja ora e tem mãos para dar, coração para investir. É essa a nossa maneira de trabalhar com Deus, e aí Deus responde. Então louvo a Deus pelo pastor estar aí podendo dormir, certamente comer direitinho, e a igreja caminhando maravilhosamente bem. Eu estou de volta aqui hoje. Semana passada o livro foi lançado no Shopping Boulevard, lá em Vila Velha, Minhas Finanças em Pratos Limpos, mas em Vitória, em uma igreja. Esta é a igreja que está recebendo oficialmente o lançamento desse livro, que após a ministração eu vou estar lá na entrada, né, fazendo a dedicatória para aqueles que desejarem. E trouxe aqui alguns outros que eu apenas quero citar, que tem a ver com o assunto que nós vamos trabalhar hoje à noite e a área que eu mais tenho trabalhado. Esse aqui é o Chega, Mendigo Jamais, um livro que é um dos meus campeões. Aliás, é o meu livro que mais vende nas igrejas evangélicas no Brasil. Esse aqui eu lancei no ano passado na igreja de vocês, Cuidado com as Barras de Ouro, um livro de orientação para a igreja,
com relação, não é, à fonte de onde está vindo o seu dinheiro, como é que você deve fazer os seus negócios. Esse aqui não é de minha autoria, mas eu estou indicando um excelente livro, Segredos dos Homens Mais Ricos do Mundo. O mesmo autor de Salomão, o homem mais rico que já existiu, Stephen Scott. Esse outro aqui, Dobre os seus lucros, e outros dentro dessa natureza, dentro desse foco. E você desejando, pode chegar lá na mesa, eu terei o prazer de poder assisti-lo. Sem mais, eu quero convidá-los para se colocarem de pé, por gentileza. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 12, versos 41 ao 44. E eu quero trabalhar exatamente sobre essa temática desse livro novo, não é, que Deus me inspirou. Esse é meu 37º livro, mas nesta área é o meu 30º livro. Deus tem me dado uma graça, isso é um dom dele. Deus tem me dado uma graça para escrever sobre esse assunto que é uma necessidade muito grande no meio da igreja. Finanças à luz da palavra de Deus. Marcos 12, versos 41 ao 44, nós vamos falar sobre minhas finanças em pratos limpos. Diz assim o texto: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Quero chamar a sua atenção para o verso 41, nesta expressão: observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome na noite deste dia, e agradecidos estamos porque o Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é o nosso Salvador, o nosso socorro bem presente. Bendizemos, ó Pai, o Teu nome, porque Tu é a glória, Teu é o poder, Tua é a majestade, reinos e domínios pertencem a Ti, Senhor. E nós queremos glorificar o Teu nome porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Ao abrirmos a Tua palavra, Senhor, nós estamos agora envolvidos de uma expectativa tal, porque nós queremos ouvir Tua voz. A Tua palavra nos diz que quando nós chegamos com um propósito definido na Tua casa, para adorar o Teu nome, os céus se rasgam para chegar até nós e trazer até nós aquilo que precisamos, que é o pão do céu. Ó Deus, usa a minha mente, o meu coração, cada palavra que o Senhor há de colocar na minha boca, ó Deus, que não seja aqui o homem a falar, mas que seja a voz maior, a voz do Senhor a ministrar o nosso coração, através do Teu doce Espírito Santo. Ó Deus, que nós possamos estar reverentes à Tua voz, reverentes à Tua palavra, e que nenhuma outra ação, nenhum outro mover, ó Deus, venha acontecer no nosso meio, a não ser o mover do Teu Espírito a falar ao nosso coração. Dá-nos, ó Deus, avidez à Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, condições de estarmos humildes, quebrantados, e dizermos como um dia o Teu servo disse: fala, Senhor, porque o Teu servo ouve. Queremos sair daqui, Senhor, com a Tua palavra no nosso coração, para enfrentarmos, ó Deus, a semana que inicia no dia de hoje. Nós Te bendizemos, nós Te exaltamos, nós assim oramos agradecidos, no nome e por amor de Jesus. Amém e graças a Deus. Podem se assentar.
No mínimo é curioso, quando nós pegamos os 4 evangelhos e percebemos que a metade deles, 2, na visão de Marcos e do médico historiador Lucas, esses 2 escritores abordam este mesmo assunto que está aqui diante de nós. Nesses evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Marcos e Lucas tratam este assunto de uma forma muito objetiva, de uma forma muito especial, a respeito de um momento em que Jesus se deu conta, diante de alguns grupos que chegavam ao templo para contribuir. Jesus foi uma das figuras que mais abordou a respeito da temática do dinheiro. No seu ministério, Jesus trabalhou pelo menos 90 vezes a respeito desse assunto. E se você for fazer uma pesquisa em cima das 90 vezes que Jesus usou no seu ministério terreno, 3 anos e meio, você vai perceber que aproximadamente 25 vezes, um pouco mais, Jesus trabalhou esse tema durante o ano. E às vezes me assusta, aliás, às vezes não, eu fico assustado, porque como pastor, que fui até 2012 da mesma igreja, eu pastoreei a primeira igreja do Nazaré, na Praia de Itapuã, por quase 29 anos. E em 2012 eu entreguei a igreja, sou pastor fundador da igreja no estado. E então em 2012 eu passei a igreja, e eu, devido a esses convites que eu tenho recebido à volta do mundo, estou fechando esse ano com quase 1.400 igrejas que eu tenho passado, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, na África. A igreja de todas as placas tem me convidado. A Batista é a que mais me agenda no mundo, a igreja Batista. E uma coisa que me assusta é que poucas vezes nós temos ouvido falar de líderes que usam o púlpito durante o ano, algumas vezes, para ensinar a igreja sobre a temática do dinheiro. Há uma ala aí fora, e até mesmo dentro da própria igreja, que diz o seguinte: igreja não é lugar para falar de dinheiro. Igreja é um lugar para falar de salvação, de cura, de libertação, é para falar de Jesus. Tudo isso eu concordo com você, mas eu quero dizer que o Salvador Jesus, que trouxe a salvação para mim e para você, o segundo tema que ele mais usou no seu ministério foi sobre dinheiro. Eu acabei de concluir uma série na Igreja Batista de Linhares. Fiz lá 5 semanas sobre destronando o mamon das minhas finanças. Aqui há uma pergunta que não quer calar: por que Jesus, o Salvador do mundo, ele investiu tanto sobre o dinheiro? Será que ele gostava do dinheiro? Ou será que ele tinha também, além de saber que o dinheiro era importante para ele, para a família dele e para os seus discípulos, para a igreja, mas por que ele falou com tanta veemência sobre esse assunto? E eu só não aposto porque eu sou crente, mas se eu não fosse crente eu apostaria que se Jesus estivesse nos nossos dias e ele pregasse numa igreja durante 25 vezes no ano sobre dinheiro, ele ia ser muito censurado, ele ia ser criticado, ele ia ser atacado. 25 vezes ou mais durante um ano sobre esse tema, ele falou sobre isso. Quais seriam as razões que Jesus usou tanto tempo para falar sobre o assunto do dinheiro? Porque ele sabia que por trás do dinheiro havia uma potestade chamada Mamon. E essa potestade chamada Mamon foi o único demônio que Jesus citou em todo o seu ministério.
No Sermão do Monte, Mateus 6,24, ele diz: não podeis servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Jesus estava abrindo os olhos dos discípulos naquela época, abrindo os olhos da igreja que se formava naquela época, dos seus seguidores. Jesus estava abrindo os nossos olhos para que nós tivéssemos cuidado, todo o cuidado possível com relação ao dinheiro, para nós não cairmos nas armadilhas que Mamon volta e meia provoca. Por que você percebe em livros e notícias no dia a dia, televisão, rádio, jornais, revistas, tanta desgraça envolvendo o dinheiro? É porque o dinheiro, ele é um assunto altamente espiritual, muito espiritual. Não tem como desvincular o dinheiro da vida cristã. Jesus, ele trabalhou esse tema, e nesse texto que nós temos aqui diante de nós, Mateus 12, do 41 ao 44, ele detecta aqui 3 grupos específicos que estavam contribuindo na entrada do templo. Primeiro grupo, e eu quero usar aqui uma linguagem do Dr. Augusto Cury, quando ele trata a pessoa de Jesus, ele gosta de chamar de Jesus de um mestre. E eu li a série dele, sobre o mestre, fantástica. Depois da Bíblia, não conheci ninguém que escrevesse sobre Jesus como o Dr. Augusto Cury. Quero usar a linguagem dele nos 3 tópicos que eu tenho aqui. Primeiro grupo que Jesus detectou, ou que nós detectamos aqui nesse texto, em Marcos 41, o mestre da vida, ele viu um povo contribuindo. Você confere aí comigo no verso 41, diz assim: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus, como o povo lançava ali o dinheiro. Jesus estava sentado, presta atenção, ao lado do gasofilácio. E eu quero colocar aqui o gasofilácio no plural, ao lado dos gasofilácios. Se você estudar esse texto aqui, você vai chegar à conclusão de que na entrada do templo haviam 13 gasofilácios. Eram 13 tipos de ofertas, de contribuições, que as pessoas chegavam para fazer. Então eram 13 gasofilácios. O número, por que 13? Primeiro porque eram 13 tipos de ofertas que você consegue vê-las e vislumbrá-las na palavra de Deus. Aliás, eu escrevi há uns anos atrás, está esgotado esse livro, a maior oferta de todos os tempos, onde eu faço um desenvolvimento em cada uma dessas 13 ofertas que são citadas na Bíblia. Então havia 13 gasofilácios por causa dessas ofertas. E segundo, porque muita gente chegava para contribuir. Então Jesus está ali, assentado diante daqueles gasofilácios, observando a maneira como as pessoas contribuíam. Quero chamar a sua atenção para isso aqui agora. Se você está fazendo alguma coisa, pare e observe isso. Imagine Jesus numa reunião como esta aqui, os gasofilácios postos à frente, ele assentado ao lado, e o evangelista Marcos aqui, e Lucas confirma isso, que Jesus estava observando o povo na hora da entrega das ofertas, dízimos e por aí vai. Ah, se eu fizesse isso, se um pastor fizesse isso que Jesus fez, na hora do ofertório, na hora da entrega dos dízimos e das ofertas, nós estivéssemos olhando para quem ia dar e para quem não ia dar. Jesus fez isso. Ele está ali observando aquele povo mesclado, chegando com as suas contribuições. Jesus estava avaliando ali a atitude de cada coração que chegava para aquela reunião. Ele estava observando a maneira como as pessoas contribuíam. Eu não sei se a oferta para você começa aqui na igreja.
Eu não sei se para você a entrega do dízimo, ela começa aqui, na hora que o pastor chega, ou alguém chega aqui e diz: nós vamos agora adorar a Deus com o dízimo, com as ofertas. Eu não sei se para você esse ato ele começa aqui. Se ele começa aqui, está errado. Ele tem que começar em casa. Em casa, quando você está se preparando para vir para o culto, você deve estar orando: Deus, eu estou indo para a tua casa te adorar. Vou adorar o Senhor com músicas. Eu vou expressar tudo que sinto e que penso a respeito do Senhor. Eu vou orar. Eu vou celebrar o Senhor. Mas eu quero saber do Senhor quanto que daquilo que o Senhor tem me dado, o Senhor quer que eu oferte ao Senhor hoje na tua casa. Essa adoração começa em casa. Quanto que daquilo que o Senhor tem me dado, o Senhor tem investido em mim. Particularmente eu quero falar aqui com os membros da igreja, e aqueles que já são simpatizantes aqui da igreja, estão chegando para somar a esta igreja aqui. Esta adoração começa em casa. Por quê? Especialmente para vocês, porque você já sabe da situação da sua igreja. Você sabe que essa igreja aqui, ela é mantida e sustentada por pessoas que amam e respeitam a palavra de Deus. Por isso são dizimistas, por isso são ofertantes, mesmo diante dessa avalanche de crise que se levanta contra tudo e contra todos. Então você sabe, como membro que é informado, essa igreja aqui, ela tem uma fonte de informação fantástica. Vocês sabem da situação da igreja, do que a igreja está precisando. Então em casa você começa a orar a Deus: Senhor, quanto que daquilo que o Senhor tem me dado, o Senhor quer que eu invista na tua casa. O templo, maravilhoso, mas eu já li aqui no boletim. Pastor é assim, chega na igreja, já quer saber o que está se passando. Já deu uma folheada no boletim. Falta as mobílias. Tem que ser mobiliada a casa. Então, em casa, eu vou estar orando, eu vou estar falando com o Senhor, e aquilo que o Senhor colocar no meu coração em casa. E se eu tiver com dúvida ainda, de casa até a casa do Senhor, essa dúvida vai ser sanada em nome de Jesus. Mas começa lá. Aí, quando eu chego, eu entro, eu adentro aos portais dessa casa, o Senhor pode me observar que Ele vai ficar feliz. Ele sabe que eu vim preparado para apresentar a Ele uma adoração que Ele de fato merece. O texto é muito lindo quando Salomão fala em Provérbios 3:9, honre ao Senhor. Na linguagem de hoje diz: adore ao Senhor com o melhor que você tem. Expresse essa adoração ao Senhor, porque se tem alguém que me vê em todo o tempo, inclusive na hora de ofertar, esse alguém é o mestre da vida. Ele me observa, não é porque ele quer saber quem dá mais, quem dá menos, não. Não. Ele quer saber qual é o espírito que me move a contribuir. Você é daqueles que chega aqui, nessa casa aqui, e fala assim: graças a Deus, que lugar precioso que o Senhor separou para nós. Isso aqui é uma resposta para esses linguarudos que falam que igreja quer explorar o povo e quer arrancar a dinheiro do povo. Olha a resposta aí, ó. Igreja séria é assim. Aqui é a resposta. Onde os dízimos e as ofertas são investidos. Aqui. E eu louvo a Deus por homens da envergadura do pastor Juarez. Esta é a resposta. O nosso dinheiro que nós investimos na casa de Deus tem um propósito. É para que nós tenhamos a melhor ambiência para adorarmos a esse Deus que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador e é o Rei dos Reis. Diz aqui Marcos que Jesus, ele observa o povo lançando ali aquelas contribuições. Segundo grupo que nós detectamos aqui nesse texto, diz que o mestre da sensibilidade, ele viu os ricos contribuindo com as sobras. Olha o verso 41, a parte B.
Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Mas o texto, quanto aos ricos, não acaba aí. Vamos para o verso 44, a parte A. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ou seja, unindo o verso 41, parte B, com o verso 44, parte A, nós chegamos à seguinte conclusão: o mestre da sensibilidade viu os ricos contribuindo com as sobras. Gente, isso para mim é impressionante. No meio de uma reunião, Jesus detecta um grupo específico. Ele era Deus. Concordam comigo? Diga amém. Como Deus, Ele conhecia o coração dos homens. Como Deus, Ele conseguia detectar quem era quem. Essa capacidade que eu não tenho e que você não tem, mas Ele tinha. Ele era também Deus. Ele era homem, mas também Ele era Deus. E diz o texto que Ele viu os ricos chegando na entrada do templo e trazendo grandes contribuições. Olha o que diz o verso 41. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Se o texto encerrasse aqui, maravilha. Porque é fato que a igreja, ela precisa também de grandes quantias. Esse som que vocês estão com ele em mente, e vocês vão consegui-lo em nome de Jesus, não é algo barato. Porque para equipar uma igreja dessa com um som especial, é um som caro. E tudo que é bom tem o seu valor. Ou seja, é claro que nós entendemos muito bem isso, que quando cada um faz a sua contribuição, isso somado vira um bolo grande, que vamos atingir os nossos propósitos e os nossos ideais. Mas o que seria da igreja no mundo se nós não tivéssemos aqueles que têm uma boa condição, os chamados os ricos? O que seria? Esses aqui não são modelo para nós, desse texto não. Esses aqui chegam para Jesus e esbanjam muito dinheiro, mas Jesus detectou algo: eram sobras. Dentro do que eles ganhavam, dentro do contexto de vida deles, do que eles recebiam, embora estivessem fazendo grandes contribuições, eles estavam dando sobras para o mestre da vida, para o mestre da sensibilidade. Esses ricos aqui não é uma referência para ninguém. Quem é que disse que Jesus é sobra? Aliás, nós lemos com o pastor, num texto que ele trouxe para a igreja, ele diz: adore a Deus com o melhor, não com as sobras. Se você não pode dar para Deus o melhor, não dê sobras. Ele me deu a você, deu à humanidade o melhor que Ele tinha. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Eu não tenho, vai isso mesmo. Eu só tenho isso, então vai isso mesmo. Quando na verdade às vezes eu só tenho isso está eivado de mentira. Você sabe que o que você tem recebido de Deus. Agora, quando você só tem aquilo para oferecer, diz: Deus, esse é o que eu tenho para te dar. Ele recebe de bom grado. Mas o texto aqui chama a minha atenção, e a sua atenção está aí na sua Bíblia. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias, e todos eles depositavam do que lhes sobrava. Ou seja, não está fazendo falta? Toma. Está ocupando espaço aqui na minha casa, esse negócio aqui, vou mandar lá para a igreja, como oferta. Jesus estava observando isso. Mas eu quero dizer para você, e você sabe também muito bem disso, que nós temos ricos maravilhosos que têm chegado para a casa de Deus à volta do mundo. E um deles que me chamou a atenção foi um batista chamado Rockefeller. O primeiro bilionário que o mundo conheceu, o bilionário do petróleo.
Aquele homem não abria mão dos domingos. Domingo ele estava na casa do Senhor. Era professor de escola dominical. E Rockefeller, ele fez um propósito quando ele começou a caminhada dele com Deus. Eu li recentemente a biografia dele. Ele fez um propósito como um servo de Deus, de ser uma pessoa generosa, de ser uma pessoa doadora na casa de Deus. E a história conta que Rockefeller ele era um contribuinte exímio, um homem generosíssimo, sempre útil, sempre que era preciso. E diz que quando a coisa começava a ficar feia para o lado dele, a nível de negócios, ele aumentava as ofertas dele. Ele vinha com as contribuições expressivas. Quando a coisa parecia que ia ficar cinzenta, ele que fazia contribuições expressivas, de repente a coisa fluía. Fez um propósito depois de ser um dizimista fiel, de devolver a Deus a 10ª parte de tudo quanto ele ganhava. Eu já ouvi pessoas falarem o seguinte: pastor, é fácil ser dizimista ganhando um salário mínimo. Quando você ganha pouco, é fácil você separar 10%. Agora quero ver ganhar 25, ganhar 20, 30, 50 mil, 100 mil e tirar 10%. Isso é difícil, pastor. Eu queria te propor o contrário. Eu queria desafiar você a viver com salário mínimo, entregar o dízimo dele. E deixar o outro, que está doido, ansioso, para entregar o dízimo de 20 mil, de 30 mil, de 40 mil, de 50 mil. Alguém que ganha um salário mínimo e ainda ter um coração para adorar a Deus com o dízimo, essa pessoa é crente para mim. É alguém que é dependente de Deus. Rockefeller conta que se ele não tivesse sido fiel dizimista do primeiro dólar, ele não teria sido fiel a Deus no primeiro $1 milhão. Um dos homens que mais cresceu no planeta. Você vai nos Estados Unidos, você vê o império que aquele homem deixou para a família Rockefeller. E vocês podem se orgulhar dele, Batista. Um homem que quando tinha pouco, era fiel no pouco. Deus colocou aquele homem no muito. Tornou-se um bilionário conhecido em todo o mundo. E um homem que em todo o tempo, enquanto viveu, ele devolveu a 10ª parte de tudo quanto ele ganhou para Deus. Porque talvez você faça confusão com o dízimo, achando que o fato de você fazer algumas contribuições expressivas na igreja é o seu dízimo. Isso não é dízimo. O dízimo, segundo a própria origem da palavra, e isso não é um dicionário, não é um dicionário teológico, evangélico, batista, não. Você pega qualquer dicionário que você quiser, começar do nosso, de Aurélio Buarque de Holanda. Você pega o dicionário do inglês, do espanhol, do francês, do alemão. Você pega do aramaico, do latim, do grego, do hebraico. Deixei esses por último. Mas você pode pegar qualquer dicionário. Eu peguei 8. A palavra dízimo vem de 10. Dízimo, a 10ª parte de algum valor. Quando você chega ao final do mês, ontem, sexta-feira, fechou-se o mês de outubro. O funcionário, uma pessoa que recebe mensalmente, ela já sabe o que ela vai separar de dízimo. Ela separa a 10ª parte em cima daquilo que Deus deu para ela. Um empresário, ele faz um levantamento, ele tem um livro de caixa, um livro de entrada e saída. O que a sua empresa lucrou, se você é um cristão consciente, você separa a 10ª parte do que Deus te deu e entrega como dízimo. E eu tenho estimulado à volta do mundo os empresários que amam a Deus. Olha, você que tem procurado ser fiel, dizimista a Deus, seja grato. Ao final do mês, quando você separar o dízimo, que é um dever meu e seu, e devolver como ato de adoração ao Senhor, seja grato também. Junto com o dízimo, separa uma oferta de gratidão a Deus. Porque o dízimo fala de minha e de sua fidelidade.
fala do meu e do seu caráter. Por que que se eu ganhei X valor, eu vou querer colocar no envelope um valor a menor? Jesus está me observando quando eu escrevo o meu envelope. Ele está na entrada do templo, Ele está dentro do templo, Ele está no meu coração e Ele está ao lado do gasofilácio. Mas Ele está também ao meu lado quando eu pego uma caneta para escrever no envelope meu dízimo, minha oferta missionária, minha oferta para a construção, o voto que eu prometi. Ele está me observando. Nós não escapamos aos olhos do Senhor. Os olhos dele passeiam em toda a terra, diz a palavra. Então eu não tenho razão nenhuma para querer ser desonesto quando eu vou fazer a minha anotação, dízimo. Se não é a 10ª parte, não é dízimo. Agora a oferta é sua e minha gratidão. Minha esposa aniversariou ontem. Não vou falar a idade dela, porque isso não é bíblico, né? As mulheres têm uma vantagem nesse aspecto. Só tem uma mulher na Bíblia que tem a idade dela revelada. É Sara. E aí eu vi isso numa professora de teologia, uma americana. Ela disse: olha, mulheres, não fale a idade de vocês, porque depois de certa idade, as mulheres têm base bíblica. Não é? Só tem um texto isolado na Bíblia, em toda a Bíblia. Então vocês fiquem à vontade para não falar a idade. Mas minha esposa fez uma idade bacana ontem. Bacana. E essa semana nós vamos dar uma oferta de gratidão a Deus pela vida dela. Essa é uma prática na nossa casa. Na nossa casa, minhas filhas, elas comemoram o aniversário, tem uma oferta de gratidão, mais um ano de vida na vida das minhas filhas. Sabe com quem eu aprendi isso? Com os batistas. Há uns anos atrás, começando a igreja do Nazareno, no estado do Espírito Santo, chegou uma irmã para somar conosco. Ela era uma batista. E todo mês chegava lá na nossa igreja um envelopezinho dela com o dízimo. E de vez em quando chegava oferta, mas tinha uma data lá que era específica: oferta de gratidão. Oferta de gratidão de aniversário. Aí o tesoureiro compartilhou isso comigo: pastor, o que é isso? Oferta de gratidão de aniversário. Eu falei: também não sei não. Eu falei: também não sei. Eu não sei que oferta é essa não. Não, porque tem uma irmã que todo ano ela entrega oferta de gratidão de aniversário. Eu falei: vou procurar saber que negócio é esse. E olha que naquela época eu não escrevia nada de livro, mas eu estava curioso já. Eu queria saber das coisas. Eu falei: irmã, me diga uma coisa. Por que é que todo ano você coloca oferta de aniversário, oferta de gratidão de aniversário? Eu falei: pastor, eu aprendi da igreja onde eu vim que nós devemos ser gratos a Deus por mais um ano de vida. Então todo ano eu faço isso. Eu quero agradar o coração de Deus, porque eu estou feliz em poder viver mais um ano. Falei: que gostoso isso. Então, como eu quero viver bastante, eu quero que todo mundo que eu amo viva do meu lado, minhas filhas, minha esposa, então eu dou uma oferta de gratidão. Se morrer, morreu com a oferta agradecida. Mas eu fiz o que eu devia fazer. Porque tem gente que quer matar a mulher, quer matar o filho, quer matar a filha. O que é isso? Então, todos os anos essa data não escapa. Eu quero oferecer a Deus uma oferta de gratidão. Dia 5 de julho, eu comemorei mais um ano de vida. Fui lá na igreja, fiz uma oferta de gratidão por mais um ano que Deus me deu. Eu sou grato a Deus porque eu sei quem eu fui. Eu sei o que o diabo estava fazendo comigo. Jesus mudou minha história. Então eu sou grato pela vida. Eu gosto de viver. Então eu fui e levei a minha oferta de gratidão. De vez em quando eu oro a Deus e eu levo para a igreja uma oferta de gratidão pelo que a igreja é na minha vida. Eu sei como eu entrei na igreja, arrebentado. Eu sei que eu cheguei machucado, ferido. A igreja foi o canal de Deus para mudar a minha história. Eu tenho que ser grato à igreja. E essa gratidão é que tem mudado a vida de muitos homens e de muitas mulheres, mesmo em meio a uma crise. Eu tenho sido procurado nos últimos dias, e eu penso que o pastor da igreja não deve ser diferente. Mas talvez pelo fato de eu escrever sobre o assunto de finanças à luz da palavra, e de ministrar sobre esse assunto,
Eu tenho sido procurado nesses últimos dias com veemência. As pessoas querem saber como é que a igreja vai se comportar. Ou como é que ela deve se comportar nesses dias em que a crise está aí. Ninguém pode esconder isso. Eu vejo alguns palestrantes brincando aqui. Que crise? Irmãos, não podemos esconder isso. Ela está aí, estampada. Volta e meia, nós escutamos aí que algumas casas estão fechando. Recentemente eu vi aqui no estado, 18 parece que casas da Dadalto fecharam. Eu conheço a Dadalto, desde que eu cheguei aqui, eu estou aqui há 31 anos. As Casas Bahia, não sei quantas, fecharam no Rio de Janeiro. Fui ontem no restaurante em Vila Velha, que ele costuma aos sábados ficar assim, vazio, pastor. Vazio. Aí eu pergunto para você que é empresário, que é crente, você que é negociante, profissional liberal, como é que a igreja, ela vai se comportar nesses dias? O diabo tem sussurrado no ouvido de muitos crentes o seguinte, corta o dízimo. Tem que reduzir as despesas, corta 10% o dízimo. Corta essas ofertas, você vai ter aí um bom ganho. Não faça isso. Porque quando você corta o que é sagrado, quando você corta o que é o sagrado, que é dízimo, e as ofertas do Senhor, sabe o que você está querendo dizer para Deus? Eu vou me garantir no meio dessa crise. Eu sozinho, o Senhor pode ficar fora. Não faz isso não. Você deve mais do que nunca dizer, Senhor, eu quero continuar sendo fiel a Ti. Eu vou ser fiel ao Senhor até o final. Eu vou continuar sendo generoso com a Tua obra. Você vai ver, Deus vai cuidar de você no meio dessa crise, em nome de Jesus. No Velho Testamento nós encontramos um texto que uma praga ia ser enviada sobre o povo lá no Egito, que era a morte dos primogênitos. E Deus deu uma ordem: coloque o sangue nas portas, porque quando o anjo da morte passar e ele encontrar a marca do sangue, ele vai passar, ele não vai atingir quem tiver a marca do sangue. E se você tem a marca do sangue, eu quero te dizer, a marca do Cordeiro de Deus, que é Jesus, se você é um seguidor fiel a Ele, se você tem honrado a Ele com os dízimos que pertencem a Ele, se você tem procurado patrocinar a obra dEle com ofertas generosas, pode ter certeza, quem vai cuidar de você nesses dias e qualquer dia que vier, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele tem uma aliança comigo e com você. A aliança dele é para com aqueles que temem a Ele, é para com aqueles que guardam a sua palavra. O anjo da morte passa, e os primogênitos que não tinham nas suas casas a marca do sangue, todos eles foram mortos, menos os que tinham a marca do sangue, que era o povo de Deus. Quem é povo de Deus aqui, diga amém. Então, se você é povo de Deus, se você tem a marca do sangue, o Senhor, Ele é quem pelejará por mim e por você, por nós, pela sua igreja, em nome de Jesus. Terceiro e último lugar, nós encontramos aqui no texto um terceiro grupo, que está exatamente no verso 42. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos ofertaram do que lhes sobravam. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Chama a sua atenção para o verso 42, que diz: vindo uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas. Verso 44, na parte B diz: ela, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. O mestre do amor, ele vê, contempla
os pobres que contribuíam com tudo o que tinha para viver. Se no primeiro grupo nós encontramos o mestre da vida, vendo um povo contribuindo, se no segundo grupo nós vimos o mestre da sensibilidade, observando os ricos contribuindo com as sobras, nesse terceiro grupo nós vemos o mestre do amor, observando os pobres que contribuíam com tudo que tinham para viver. No meio de uma multidão, Jesus detecta os ricos que davam muita coisa, mas que Jesus via e percebia que eram sobras. Todo mundo ali tinha a impressão que eles estavam dando o melhor que tinha ali naquela reunião. Só quem sabia que eles estavam dando sobras era Jesus, porque Jesus era Deus. Mas no meio daquela multidão, uma personagem atrai a atenção do mestre do amor. O nome dela não é revelado aqui na Bíblia. Aliás, teve uma esposa de um pastor, anos atrás, que escreveu um livro chamado Mulher Sem Nome, baseado nesse texto aqui. Essa personagem despretensiosa, ela aparece aqui na cena. O nome dela não é citado, mas ela está no meio da multidão. 13 gasofiláceos. E ela via a multidão também chegando ali com ela para contribuir. Detalhe, ela tinha 3 problemas para contribuir. Primeiro, era pobre. Segundo, era uma viúva, uma mulher solitária. Naquela época de Jesus, não tinha pecúlio, não tinha seguro, nada disso. E terceiro problema que ela tem, ter que encarar uma multidão de ricos dando muito. Imagina a situação. Algumas pessoas que tentam se desculpar para não querer ofertar e nem para querer entregar dízimos. Eu me lembro, certa ocasião, lá em Itapuã, uma jovem me procurou chorando. Disse: pastor, eu queria muito entregar o dízimo na igreja, mas eu não vou entregar, pastor. Eu disse: por quê? E ela relutou para falar. Depois de um determinado tempo, ela disse: ah, pastor, eu ganho muito pouco. A igreja tem pessoas que têm mais condições, tem pessoas que têm carrões, tem pessoas que têm muito dinheiro. O que é que o meu dízimo tão pequenininho vai influenciar na igreja? Chorando, por isso que eu não entrego. Essa não é a questão. A igreja do Senhor Jesus, ela é composta por aqueles que têm alguma coisa, por aqueles que não têm nada, por aqueles que têm um pouco mais, por aqueles que têm muito e por aqueles que têm muito mais. E quando tudo isso é somado com fidelidade, aí está a bênção de Deus. Aquela moça estava se desculpando para não entregar o dízimo, porque ela disse que ganhava muito pouco. Como aqueles que dizem o seguinte: eu não entrego porque eu ganho demais. 2 empresários conversavam sobre esse assunto, lá na nossa igreja também, um tempo atrás. Um que estava chegando para a igreja, falou com o empresário que estava na nossa igreja há muito tempo. Ah, eu concordo em ajudar a igreja, mas esse negócio de entregar dízimo, esse negócio não é comigo não. Aí o outro falou assim: mas por quê? Ele disse assim, isso na época, né? Ele falou: poxa vida, eu ganho 5 mil, vou ter que entregar 500 reais de dízimo. Eu ganho 50 mil, vou ter que entregar 5 mil. Aí o empresário da minha igreja, convertido, moço, um senhor crente, ele falou assim: vem cá, você quer ganhar 50 mil, ou você quer ganhar 5 mil? Ele falou que quer ganhar 50 mil. Ele falou: dê só 5. Ele falou: cuidado com o olho grande.
o empresário que disse para ele: cuidado com o olho grande. Não olha para os 5 se você vai entregar de dízimo, olha para os 45 que vai ficar na sua mão. Agora, se você está achando que é muito, eu vou orar para você ganhar só 5 mil. Aí você vai dar só 500. Que nem a história daquele rapaz, chegou na igreja desempregado. Ô pastor, ora por mim, para Deus me abençoar. Se Deus me ajudar, que eu consiga um emprego, eu vou entregar o dízimo. Aí o pastor falou: tá bom, ajoelha aqui, eu vou orar por você. Pôs na mão a cabeça do rapaz, orou por ele, Deus abençoa que ele tenha um emprego e que ele venha ser fiel ao Senhor no dízimo e tal. Rapaz, uns meses depois, começou a trabalhar. Começou a trabalhar e aí separou o primeiro dízimo, separou o segundo. Aí 6 meses depois ele foi promovido, começou a ganhar um pouco mais. Aí ele volta para o pastor e diz: pastor, eu queria dizer para o senhor o seguinte, eu estou com uma luta. Estou enfrentando uma batalha muito grande. E o pastor falou assim: qual é a batalha? É uma doença, uma coisa assim? Não, pastor, estou ganhando demais. Eu estou ganhando demais e o dízimo aumentou. E eu queria que o senhor entrasse num acordo comigo. E o pastor falou assim: qual é o acordo? Ele falou: não, pastor, eu queria que o senhor me desse um apoio aqui para que eu desse a partir de hoje só a metade do dízimo, porque meu dízimo está crescendo demais, eu estou assustado. O pastor falou: como é que é? Então, eu queria que o senhor concordasse comigo, para eu dar só a metade, porque o dízimo está subindo muito, pastor, eu não posso. E o pastor falou assim: faz o seguinte, eu não vou entrar em acordo com você não, ajoelha aqui novamente, no mesmo lugar que você ajoelhou comigo um tempo atrás, vou orar com você, e eu vou pedir a Deus para você voltar a ganhar o primeiro salário que você estava ganhando. Ele falou: não, pastor, deixa quieto então deixa quieto esse negócio, então eu vou continuar entregando o dízimo. Deixa quieto. Quando ia tocar no dinheiro dele, ele falou: não, deixa quieto. Vou rachar com Deus. Sapo, ele tem olho grande, mas você já percebeu uma coisa? Ele só vive na lama. Já percebeu isso? Você quer viver na lama ou você quer viver lavado pelo sangue de Jesus? Não precisa ter olho grande. O Deus que deu para você o primeiro emprego, o primeiro salário, e que tem promovido você, e que tem prosperado você, é o Deus que tem muito mais para te dar. Não deixe o coração estar por cima do dinheiro. Não deixe o coração ficar tomado e ser um altar para o dinheiro. No meu e no seu coração só tem que ter alguém, e esse alguém é o Senhor Jesus Cristo. Essa mulher aqui, sem nome, pobre, viúva, ela vê na sua frente uma multidão de ricos, entregando grandes quantias. Eu te pergunto, o que é que você faria no lugar dela? Sabe o que é que ela tinha na mão? 2 leptas. Era uma moeda usada na costa do oeste do império. Moeda de pouco valor. Moeda que no nosso dinheiro seriam 2 moedas de 50 centavos. Ela tinha R$1. Preste atenção nisso. Ela tinha R$1 nas suas mãos. Ela viu uma multidão de gente com muitos recursos para entregar. Mas ela não olhou para a aparência. Sabe o que ela pensou? Eu vim para adorar o meu Deus. E adorar com o que eu tenho. É pouco, mas é o meu melhor. Aquela mulher não olhou para a aparência. Tem matado muito crente. Sabe o que é? São as aparências. Para de olhar para a vida alheia. Já cuidar da nossa vida não é fácil. Ah, eu não vou dar porque fulano deu. Eu não vou dar porque fulano dá demais. Eu não vou dar porque aquela família. Olha para o seu coração diante de Deus. E aquela mulher, ela pensou: eu vim para adorar o meu Deus. E ela saca tudo que ela tem. Não era tudo que ela tinha na entrada do templo. Sabe qual é uma mentira que muita gente às vezes tenta passar como verdade para Deus, e você sabe que você não consegue passar isso? Na hora da oferta, Deus fala para alguém assim: me dê o melhor que você tem. Aí ele pega o dinheiro que ele tem dentro do bolso e fala: Senhor, tudo que eu tenho está aqui. Nós estamos vivendo dias hoje, irmãos, que o que nós menos temos nos nossos bolsos é dinheiro hoje.
Hoje dinheiro é cartão. Aí ele saca lá uma nota de 5, de 10, de 20. Senhor, tudo que eu tenho está aqui. Aí o Espírito Santo fala assim: tudo que você tem é aqui dentro da igreja, né? E no banco? E seus investimentos? E na sua casa? Tudo que você tem é isso? Precisamos mudar a nossa linguagem diante de Deus. Ser sinceros com Ele. Aquela mulher chega e tira tudo que ela tem. E eu gosto da linguagem da Bíblia de hoje. A linguagem de hoje. Ela diz assim, que ela deu tudo o que ela tinha para viver. É diferente de tudo que ela tinha em mãos naquela hora. Ela deu tudo o que tinha para viver. Ou seja, ela deu o seu melhor. E quando ela entregou tudo, eu fico analisando esse texto. Estamos encerrando. Jesus poderia fazer algo ali naquele momento. E talvez eu fosse fazer isso. Ou talvez um outro pastor. Jesus poderia falar para aquela mulher assim: ó, eu já vi teu coração. E eu sei que você não tem mais nada para você viver. Tudo que você tem é isso aí. Pode guardar para você. Eu já vi seu coração. Você já deu. Jesus não impediu aquela mulher de fazer aquela oferta. E eu te pergunto, por quê? Esta é a resposta que pode mudar a sua história nessa avalanche de crise. A única maneira de Deus abençoar um homem e uma mulher é quando Ele dá. Dá, quebra maldições. A única maneira que Deus tem para abençoar um homem e uma mulher é quando Ele semeia. Quando Ele dá. Jesus não queria impedir aquela mulher de crescer. E eu já folheei, já virei, já estudei mais de 100 vezes o Novo Testamento, tentando ver se aquela mulher, depois daquele encontro com Jesus, se ela passou por alguma necessidade. Mas eu nunca iria achar, porque já está profético na palavra. Fui moço e agora sou velho. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É preciso ser fiel a Deus, mesmo não obstante as dificuldades da vida. É preciso ser generoso diante desse Deus, não obstante as ameaças que vêm sobre nós. A nossa confiança não está no governo da presidente Dilma e nem de nenhum partido. A nossa confiança está no Senhor dos senhores, no leão da tribo de Judá, aquele que venceu e que o livro abrirá. Hoje, o mestre do amor, o mestre da sensibilidade, o mestre da vida, passa por aqui em Jardim Camburi esta noite, dizendo para você que Ele continua com os olhos dele postos em cada um de nós, observando a maneira como nós chegamos ao altar para oferecer a Ele nossos dízimos e as nossas ofertas. A minha oração é que os olhos de Jesus possam nos achar sempre fiéis, generosos e amorosos, como sustentadores da sua obra, em nome de Jesus. Se Deus abençoar, tem abençoado sua vida, tem prosperado sua vida, mesmo no meio desse ano tão difícil, prepara nesses próximos dias uma oferta maravilhosa. Abençoe sua igreja para a compra desse som. Invista. Você está investindo no reino que jamais será abalado, em nome de Jesus Cristo. Parabéns, batistas de Jardim Camburi. Parabéns, igreja. Continue assim. Nós não vamos parar, porque o nosso mestre nos aguarda do outro lado, no nome de Jesus. Meu pastor. Após o culto, eu vou estar lá na entrada com o meu material. Quem quiser, pode chegar lá, por favor. Você pode se colocar em pé. Vamos declarar que nós vamos entregar tudo ao Senhor.
prostrarei com toda reverência e entregarei minha humilde oferta, meu coração, minha vida, meu ser, te entregarei. Colher o que há de bom em tua palavra e descansar em teus braços de amor. Quero teu arado preparando a minha vida, e volta com vontade mais profundo de mim. Tire as pedras e os espinhos, terra fértil eu quero ser. Senhor, eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, te entrego a direção da minha vida. Vamos declarar: sou tão dependente desse teu amor. Uma pequena gota em teu grande mar, como as tuas águas, enche-me de ti. Eu quero, Senhor, transbordar. Pra teu louvor, faz-me, Senhor. Eu quero ser usado sem meditar. Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, te entrego a direção da minha vida. Pra teu louvor, faz-me, Senhor. Eu quero ser usado sem meditar. Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, te entrego a direção da minha vida. Jesus, amém. Vocês podem sentar-se, queridos. Eu vou pedir ao pastor Ivanildo para voltar aqui, para o Márcio vir também. Queremos entregar um pequeno símbolo da nossa gratidão, pastor, pela sua presença aqui conosco. Que Deus o abençoe, o dirija e continue a usá-lo poderosamente para a glória dele. Que Deus realmente continue abençoando e usando o irmão. Muito obrigado. Glória a Jesus. Vamos honrar ao Senhor com a salva de palmas. Glória a Deus, pastor. Muito, muito obrigado. Meu Deus o abençoe, que o irmão retorne mais vezes. Ele estará lá no hall central. Eu vou pedir para você soltar rapidinho para a gente a vinheta do nosso congresso de famílias que está chegando. Obrigado. Está chegando a hora. Próxima sexta, sábado e domingo, Congresso de Famílias. Participação do pastor Pedro Noia. Deus, anda na presença de Deus, guarda os mandamentos de Deus. Programação especial para as crianças. Inscreva-se ainda hoje no hall de entrada ou durante a semana na secretaria. Não fique de fora. Invista tempo no que mais vale a pena para você. É importante a informação que o congresso vai acontecer no nosso templo sede, ok? Então fica ligado, nosso congresso começa na sexta-feira à noite. Opa, tá sumindo aqui o som, vamos ver se ele não vai sumir de vez, hein? No templo sede, né? Porque quando não corta no começo, corta no meio, né, gente? Vamos ver se eu consigo terminar, hein? Gente, no templo sede, lá, né, na nossa sede anterior, sexta-feira, tá ok? Sábado também, nós vamos ter atividades especiais para todas as idades. A partir de 1 ano tem atividades especiais, ou seja, também precisa de inscrição para todas as reuniões, inclusive para as plenárias, ok?
Precisa de inscrição para sexta-noite, para sábado de manhã, sábado à noite, domingo de manhã. Nós vamos ter oficinas para todas as idades. Idosos têm trabalho especial, adultos solteiros, divorciados, viúvos, crianças, adolescentes e jovens vão ter oficina sábado de manhã, domingo de manhã. Muita coisa legal, muita gente boa vai estar com a gente. Procura saber lá, do lado do pastor Ivonildo vai ter uma mesa de informação. Ali também naquela saída principal tem uma mesa de informação. Invista na sua família. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito você. Nos encontramos então na sexta-feira, lá no Templo Sede, no nosso Congresso de Famílias. Vá em paz, Deus abençoe você.